Amados, bom dia, tudo bem? Espero que estejam em paz, com saúde, uma semana de muita saúde no corpo, na mente. Vamos estudar, vamos nos fortalecer, vamos ter alegria para estudar, ânimo, entusiasmo. Não fica triste, não fica abatido, fica feliz, fica grato a Deus pela oportunidade da vida. E mesmo que estejam passando por algum momento difícil, levanta a cabeça, olha para cima, agradece a Deus e vamos estudar. Se anima, vamos se animar, vamos estudar que é bom demais, tá certo? Olha, amados, hoje nós vamos fazer a leitura de um texto tão legal que é a lenda do Xingu e do Rio Amazonas. Tão bacana, trouxe para vocês aí essa arte bem legal, lendas brasileiras, né? Tem aí algumas personagens para ilustrar e hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessa lenda que está no livro de vocês nas páginas 62 e 63. Depois farão as questões 1 a 7 da página 64. São questões bem curtinhas, viu? Instante farão, muita tranquilidade. Quero parabenizar quem está mandando as tarefas. Olha, tenho vários alunos que estão com todas as tarefas entregues. E eu sempre dou aquele recadinho, né? Mando aquele recadinho do coração, parabenizando. E aqueles que não estão com todas as tarefas entregues, eu dou aquele puxãozinho de orelha para poder ter ânimo. Eu puxo a orelha bem de mansinho, mas é porque eu quero bem, viu? Eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês se esforcem. Vocês são tão especiais, tão capacitados. Não fica triste, não fica desanimado. Faz como a tia Guia está fazendo, ó, bola para frente, alegria, gratidão no coração e vamos estudar. Semana começando, ó, com o pé direito, aliás, com as mãos para cima. Gratidão a Deus. Vamos lá. Vamos iniciar estudando o imaginário popular, que é o nosso capítulo 2. Já sabem que quando vem a seguir, já sabemos que temos informações em relação ao texto. Então vamos lá. A história que você vai ler é uma lenda contada pelos Juruna. Quem é esse Juruna, professora? É um povo indígena do centro-oeste e do norte do Brasil, certo? As lendas revelam a maneira pela qual determinadas sociedades entendem e explicam o mundo. As lendas, em especial os fenômenos da natureza. Nesta lenda, você vai conhecer a origem dos rios Xingu e Amazonas, que atravessam uma área que abrange uma espetacular variedade de fauna e flora, com espécies ainda hoje não catalogadas. Antes da leitura, imagine de que forma os antepassados dos indígenas jurunas explicaram a criação desses rios. Vamos exercitar nossa imaginação. Olha o que é que está pedindo, que a gente imagine de que forma os antepassados, né, os povos que antecederam os indígenas jurunas, explicaram a criação desses rios. Como será? Vamos imaginar como que eles podem ter explicado. Agora vamos ao texto. A lenda do Xingu e do Amazonas. Antigamente, tudo era seco. Os índios jurunas moravam na floresta, onde não havia rio nem água para beber. A dona da água era a Juriti. Toda a água que existia estava com ela, guardada em 3 grandes tambores. Uma tarde, os filhos da mulher do pajé, que estavam com sede, foram pedir água para a Juriti, que cantava no alto do açaizeiro. Juriti, estamos com muita sede, dê um pouco de água para bebermos. Mas ela não deu. Os índios voltaram acabrunhados para casa. Não aguentavam mais a sede e começaram a chorar. Se não, a mãe dos meninos perguntou por que estavam chorando e eles contaram o que tinha acontecido.
Ela disse que não deviam mais procurar a Juriti porque era perigoso. Dentro dos tambores de água há muitos peixes que podem atacar vocês, disse a mãe para os meninos. Mas os garotos não deram atenção a ela. Estavam com tanta sede que voltaram a procurar a Juriti. Pegaram um pau e quebraram os tambores. Imediatamente a água começou a escorrer lá de dentro e junto com a água vieram os peixes. A Juriti ficou muito brava. Os meninos saíram correndo. Deram um pulo bem grande para fugir dos peixes, mas o maior de todos comeu Itagiba, um dos meninos. O peixão engoliu a cabeça e o corpo do garoto, mas as pernas ficaram para fora da boca. Os outros dois irmãos correram mais rápido e a água que seguia atrás deles iam formando rios e cachoeiras. O peixão seguia os meninos, levando muita água com ele. Essa água toda formou o rio Xingu. Os dois índios continuaram a fugir do peixe para o norte, até dar no estado do Amazonas. Lá chegando, conseguiram agarrar as pernas de Itagiba, que ainda estavam para fora da boca do peixão. Cortaram as pernas do garoto, que no caso é o irmão, assopraram o sangue que escorreu e, por mágica, o corpo do garoto se refez. Itagiba nasceu de novo. Então, os três juntos sopraram toda aquela água e formaram um rio muito largo e comprido, o Amazonas. Depois disso, voltaram juntos para casa e contaram para toda a aldeia que tinham quebrado os tambores. A partir desse dia, todos tiveram água para sempre. Inspirado em A Origem dos Rios, lenda coletada por Herbert Baldos e registrada na obra Histórias e Lendas dos Índios. Amados, aqui nós temos, de uma forma muito interessante, né, a origem dos rios Xingu e Amazonas. Então, agora nós vamos exercitar em relação a essa lenda, está bem? Vamos agora também entender um pouquinho aqui sobre essa observação da cultura indígena nos livros. Assim como os mitos, as lendas foram e são transmitidas oralmente de geração a geração, com o propósito de preservar essa rica tradição. Muitos pesquisadores se dedicaram a registrar essas narrativas. Um deles foi o antropólogo alemão Herbert Baldos, que nasceu em 1899 e faleceu em 1970. Nos anos 1920, ele visitou e estudou diferentes comunidades indígenas brasileiras, divulgando suas pesquisas sobre a pluralidade cultural desses povos. Ainda compilou e selecionou diversas narrativas indígenas que foram publicadas nos anos de 1960. Muitos autores estudiosos ajudaram a preservar essas lendas, além de escritores e pesquisadores indígenas, como Daniel Munduruku, que nasceu em 1964 e ainda vive entre nós, que também registraram as histórias de seus antepassados. Que bom que nós temos essas pessoas maravilhosas que registram para que nós possamos conhecer tantas culturas diferentes, diversificadas e importantes, tá certo? Anote aí, importante informação. As lendas narram acontecimentos que se passaram em um tempo remoto e em um espaço marcado pela natureza. O que quer dizer esse tempo remoto, professora? É um tempo não determinado, tá certo? Nelas, fatos históricos podem se misturar com fatos imaginários. Em geral, as lendas são narrativas em terceira pessoa, para representar a voz de toda a comunidade, daqueles que herdaram as tradições de seus antepassados. Então, quando o texto, no caso as lendas, eles são produzidos na escrita, eles tendem a ser marcados pela escrita, pela narrativa em terceira pessoa. Por quê, professor? Exatamente porque representa uma coletividade, representa aquela junção de pessoas de uma determinada comunidade. Então, é a voz de muitos, tá certo? Por isso que é narrada em terceira pessoa, está bem? E também
vai nos contar, né? Vai nos relatar todos esses acontecimentos que envolvem tanto o real quanto o imaginário. É uma mistura, tá certo? Então vamos às questões. Não diz que são questões curtinhas? Tá vendo? São 7 questões bem tranquilas de serem feitas. Todas em relação ao texto. A questão 1 diz assim: o que você imaginou sobre a criação dos rios Xingu e Amazonas se confirmou após a leitura da lenda? Lá no início, quando nós fizemos o exercício de refletir um pouquinho, ela se confirmou? Sim ou não? Está certo? Questão 2. No caderno, copie a alternativa correta a respeito da lenda sobre a origem dos rios Xingu e Amazonas. Amados, a questão 2, vocês copiem tudo, vão apenas marcar. Não é para copiar só uma opção, não. É para copiar as 3 opções e marcar somente a correta em relação à origem dos rios Xingu e Amazonas. Só uma opção. Primeira diz assim: a origem dos rios Xingu e Amazonas é explicada por meio de fatos científicos. 2. A origem dos rios Xingu e Amazonas é explicada tanto por fatos históricos quanto por fatos imaginários. 3. A origem dos rios Xingu e Amazonas é explicada por meio de fatos jornalísticos. Então, somente uma opção dessas vocês irão marcar como correta. Está certo? 3. Em que tempo e espaço ocorre o fato narrado? Existe um tempo determinado? Se sim, você coloca qual é o tempo. Se não é um tempo determinado, você vai também relatar. E o espaço vocês vão conseguir encontrar com muita clareza. O espaço, o lugar, o ambiente em que ocorre o fato narrado, ok? Para essa questão 3, se você voltar um pouquinho o slide anterior, você vai ver que a tia já falou sobre a questão do tempo. Certo? Já ajuda a responder a questão 3. Questão de número 4. Qual é a motivação para a ação inicial das personagens da história? A motivação quer dizer o motivo. Houve um motivo que norteou, que deu norte à ação inicial que envolve as personagens. Qual foi essa ação? O que aconteceu a princípio que fez com que as personagens desenvolvessem as ações durante toda a nossa narrativa? Aí você logo no início vai identificar qual foi esse motivo e escrever na 4ª questão. 5ª questão. Que punição os meninos sofreram ao desobedecer a mãe e as leis da natureza? Foram punidos. Houve um vexame danado ali. Não foi na narrativa? Aí você vai e escreve qual foi aí a punição que os meninos sofreram. Tá certo? Questão 6. Como o desfecho se relaciona com o início da lenda? O desfecho final, quando tudo já aconteceu, né? Houve lá todas as complicações e o desfecho final. Como que ele se relaciona com o início? Com o motivo que iniciou as ações, o desenvolvimento da narrativa. O que vocês relacionam do começo e com o fim, tá certo? Faz uma relação, relacionar. O que tem a ver o início e o fim? Pronto, de uma forma bem simples. E a 7ª e última diz assim: qual é o foco narrativo da lenda que você leu? Mais uma vez a tia vai voltar, pedir para você voltar ao slide anterior, onde tem anote aí, que fala exatamente sobre o foco narrativo, que eu expliquei, que é em relação à forma como a narrativa é produzida, representando a coletividade. Tem lá bem destacado, tá certo? Volta o vídeo que você vai ver a explicação e responder aí a 7ª questão. Está bem? Amados, nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês façam a atividade com bastante capricho, com empenho e enviem para mim nome completo, cabeçalho bonito organizado, data da atividade, tudo bonitinho. Está bem? Abraço, fica com Deus, viu?